A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Mãe querida, nós pedimos a tua intercessão, que a Senhora nos cubra com o seu manto, nos protegendo de todos os dardos inflamados do mal. Continue conduzindo o nosso curso, para que em tudo nós possamos fazer sempre a vontade de teu Filho Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós estamos na 11ª aula e vamos estudar o capítulo 10 do Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Esse é o curso da conformidade com a vontade de Deus. Hoje eu trouxe também uma citação, vou pegar só alguns parágrafos aqui, do capítulo 11 da Imitação de Cristo. Certo? O livro Imitação de Cristo, capítulo 11. O tema é assim: são poucos os que amam a cruz de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem agora muitos que amam o seu reino celestial, mas poucos que levam a sua cruz. Muitos desejam sua consolação, poucos desejam a tribulação. Encontra muitos companheiros para a sua mesa, mas poucos para a sua abstinência. Vai refletindo aí. Todos querem gozar de sua alegria. Poucos, porém, querem sofrer alguma coisa por ele. Muitos seguem a Jesus até o partir do pão. Poucos, porém, até o beber do cálice da sua paixão. Muitos admiram seus milagres, mas poucos abraçam a degradação da cruz. Muitos amam a Jesus quando não há adversidade. Muitos o louvam e exaltam enquanto recebem dele algumas consolações. Porém, se Jesus lhes esconde ou deixa por algum tempo, logo se queixam ou desanimam. Aqueles, porém, que amam a Jesus por amor de Jesus e não por amor à sua própria consolação, tanto o louvam em toda a tribulação e angústia de coração, como nas mais doces consolações. E ainda que nunca mais lhes quisesse dar consolação, sempre o louvariam e lhe dariam graças. Ó, quanto é poderoso o amor de Jesus, quanto é puro e sem mistura de interesse ou de amor próprio. Não são, porventura, mercenários os que sempre buscam consolações? Não amam a si mais que a Cristo os que de contínuo pensam em seus proveitos e comodidades? Onde se achará algum homem que queira servir a Deus de graça? Vai se colocando aí, ó. Eu estou me colocando aqui. Ainda entre as pessoas espirituais, raramente se encontra uma que viva inteiramente desapegada de tudo. Quem descobrirá, pois, o verdadeiro pobre de espírito e desapegado de amor de todas as criaturas? Pérola preciosa que é necessário buscar
até as extremidades da terra? Ainda que o homem dê por ela quanto possui, nada dá. Se fizer grande penitência, ainda é pouco. Ainda que compreenda todas as ciências, está longe dela. E se tiver grande virtude e muito fervorosa devoção, ainda lhe falta a coisa mais necessária. Qual é essa coisa necessária? É que, deixado tudo, deixe a si mesmo e saia totalmente de si e não lhe fique nada de amor próprio. E quando tiver feito quanto crê dever fazer, ainda se persuada de que nada tem feito. Não tenha em muito que o avaliem por grande, mas confesse com toda a sinceridade que é um servo inútil, como diz a verdade eterna. Quando tiverdes feito tudo o que vos é mandado, dizei: somos servos inúteis. Quando o homem chegar a esse ponto, então poderá chamar-se verdadeiro pobre em espírito e desapegado de tudo, e dizer com o profeta: sou pobre e só no mundo. Ninguém, todavia, é mais rico, ninguém mais poderoso, ninguém mais livre que aquele que sabe deixar a si e a todas as coisas e colocar-se no último lugar. Essa é a meditação do livro Imitação de Cristo. Agora tomemos o Tratado da Conformidade, que vai falar exatamente desse assunto. Começa assim: também devemos nos resignar na desolação do espírito. Nosso Senhor, quando uma alma se entrega à vida espiritual, costuma socorrê-la com abundantes consolações místicas, em ordem a subtraí-la aos mundanos deleites. Porém, vendo-a estabelecida em espírito, retira sua onipotente mão para obter uma prova do amor que esta alma lhe dedica, e ver se ela o servirá sem a recompensa neste mundo de delícias sensíveis. É muito profundo, gente. Esse tratado da conformidade com a vontade de Deus. Veja bem, no início da caminhada, Deus faz uso dessas consolações. Claro que não são só no início da caminhada, mas depois que vem a maturidade espiritual, elas são bem menores, bem assim, mais raras. Então, Deus, que isso via de regra, tá? Cada um é cada um. E Deus tem a sua vontade plena para ser realizada na vida de cada um. Então pode ser que mesmo na maturidade, num tempo de tribulação, em que toda tribulação que vem, Deus nos dá força para enfrentar, para crescer, mas se Ele vê que nós estamos a ponto de não conseguir, pode Ele, sendo da vontade de Deus, enviar também algumas consolações. É uma regra, mas normalmente é assim. Aqui, Santo Afonso vem colocar claramente, para nos abster, para nos tirar das delícias do mundo, para que nós enxerguemos as delícias que é viver em Deus, nos dá consolações místicas, aqui ainda fala, né? Consolações místicas, em ordem a subtrair-nos aos mundanos deleites, para que a gente veja quão grande são as delícias do Senhor. Mas, depois o que Ele faz, retira sua onipotente mão para obter uma prova desse amor. Provar
que nós amamos a Deus é estarmos fiéis no momento da desolação. Nós vimos na imitação de Cristo que ninguém quer a cruz, né? Veja bem, na comunidade, trabalhando com a juventude, muitos jovens que passaram queriam o abraço de pai, mas não queriam a correção de pai. Queriam o abraço de pai que acolhe, que é uma consolação, mas não queriam nem sequer a orientação. Não seguiam as orientações. Quem dera a reprimenda, a chamada de atenção, e assim são muitos filhos. Mas, quando nós vamos estudar, o importante é entender que a palavra não é para os outros, mas é para mim. Eu sou esse filho que quero o abraço e não quero a correção. Oh, meu Deus! Então sou eu que preciso mudar. Aí nós começamos a crescer. Quando nós pensamos no outro, está totalmente fora a nossa forma de pensar e nos aprofundar. Enquanto vivemos no mundo, diz Santa Teresa, presta atenção em Santa Teresa aí, ó. A nossa vantagem não é tanto em gozar de Deus em si mesmo, como em fazer a sua divina vontade. E em outra parte diz, o amor de Deus não consiste tanto em ternuras espirituais, como em servi-lo com fortaleza e humildade. E continua. Deus experimenta aqueles que ama com securas espirituais e tentações. Aí nós vamos lembrar do espinho na carne, né? De São Paulo. Não sei se aqui também vai citar, não me recordo. A alma deve agradecer ao Senhor quando lhe apraz favorecê-la com doçuras espirituais. Tá vendo? É aquilo que eu falei. Não é reclamar quando vai doçuras espirituais. Manda! Glória a Deus. Se Deus nos dá consolações, quão orgulhoso seria nós falarmos assim, Senhor, não preciso dessa consolação. Manda a cruz. Tem que pedir a cruz também. Mas vamos deixar que seja feita a vontade de Deus. Se mandar consolação, tá ótimo. Se mandar cruz nós precisamos, senão não seremos salvos. A alma deve agradecer ao Senhor quando lhe apraz favorecê-la com doçuras espirituais, mas não afligir-se, nem impacientar-se quando a entrega à desolação. Devemos especialmente atender a esse ponto, porque algumas almas fracas, quando experimentam securas espirituais, pensam que Deus tem abandonado, pelo menos que lhes não é própria a vida espiritual, e por esse motivo descuidam-se da oração e perdem o benéfico resultado do que até ali haviam praticado. Não há melhor ocasião para a conformidade com a vontade de Deus do que o tempo da secura espiritual. Grava isso. Não há melhor ocasião para a conformidade com a vontade de Deus do que o tempo da secura espiritual. Não digo que não seja sensível à perda da divina presença. Impossível é que a alma não a sinta e a não lamente, quando o nosso mesmo Redentor a sentiu e lamentou sobre a cruz. Lembra quando Jesus disse assim, meu Deus, por que me desamparaste? Porém, em tão grande aflição, devemos resignar-nos inteiramente com a vontade de nosso Senhor. O próprio Cristo nos ensina. Jesus veio para morrer por nós. Por isso que nas outras aulas até no início lá eu disse que Jesus abraçou a cruz. Jesus sabia o que estava fazendo.
Mas no momento do abandono total, tanto lá no Getsemane, quando ele suava sangue, ele chega até a perguntar para o pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, de tanta agonia sabendo o que ia passar. E no alto da cruz, ele sente o total abandono. Jesus sentiu ali, com o peso dos nossos pecados, o abandono total até do Pai. Ele não se valeu ali da sua divindade. Ali chegou o extremo da humanidade. Todos os santos sofreram securas e desolação de espírito. Que dureza de coração eu experimento, dizia São Bernardo. Já não gozo da leitura espiritual, nem meditação. A maior parte dos santos viveram em secura espiritual e sem consolações. Nós queremos ser santos, sim ou não? Pois é. Então se prepara. O próprio Cristo diz, né? Prepara a tua alma para a aprovação. Então nós devemos preparar a nossa alma para a aprovação. O que seria preparar a alma? Para a batalha. Que toda aprovação é uma batalha, não é? É como os guerreiros. Como que os guerreiros se preparavam para a batalha? Armaduras. Muitos passavam óleo, ficar liso lá na batalha, não é isso? E nós, na fé, o óleo da unção, a armadura do cristão, não é isso? Nós temos, se reveste do capacete da salvação, toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e assim vai, como São Paulo nos ensina. Vamos para a batalha. Estas, o Senhor não as concede, senão raras vezes. Lembra que eu falei agora há pouco? Raras vezes, e talvez aos espíritos mais fracos, para que não parem na carreira espiritual. Então Deus sabe o momento em que nós estamos ali quase sem suportar. Tem também várias vezes na palavra dizendo que Deus não permite provações que nós não possamos suportar. Então, quando vê que as forças estão se acabando, pode ser que a nossa alma fraca receba essas raras consolações. As delícias da recompensa não são preparadas por Ele, são preparadas por Ele no céu. Este mundo é o lugar onde as adquirimos pela penitência. O céu é o lugar da recompensa. Por consequência, os santos não se entregavam ao fervor com deleites, mas sim com penitências. O venerável João d'Ávila dizia: ó, quão melhor é estar em secura e tentação com a vontade de Deus do que em contemplação sem ela. Meu Deus do céu! Aquilo que nós nos deparamos e nos impressionou no início, quando falávamos do santo sacrifício. Muitas vezes, em momentos maravilhosos, nós podemos não estar de acordo com a vontade de Deus. Mas nas penitências, nas batalhas, nas dores, é que nós vamos mostrar o verdadeiro amor. Nós precisamos compreender que estar em conformidade com a vontade de Deus é enxergar que as delícias que buscamos é na Jerusalém celeste. Aqui, nosso tempo de peregrinação nas batalhas, devemos viver como Nossa Senhora tem sempre anunciado em suas aparições. Em todas elas, todas aquelas já aprovadas pela Igreja, ela vem pedindo penitência e oração, o Santo Rosário.
Você tem rezado o Santo Rosário? Você tem rezado com fervor o Santo Rosário? Ai, diácono, tem vezes que eu não consigo rezar com fervor, mas eu tenho rezado. Glória a Deus, porque nós também vimos isso aqui, que mais vale um rosário rezado sem vontade, mas com fortaleza e humildade. Eu ia falar força, que é a mesma coisa. Fortaleza e humildade. Vai ter um monte de erro do diácono também, que é da vontade de Deus também, para que o diácono não se ache alguma coisa nesse mundo, senão alguém que está fazendo nada mais, nada menos do que sua mera obrigação. É isso, não é? Estar aqui à frente, passando para vocês esse curso, não garante nada para mim, a não ser que eu sou miserável, que eu estou fazendo nada além do que a minha obrigação. Amém? Temos aqui, o venerável João Dávila enxergou isso. Quão é melhor estar em secura e tentação, não que a gente vai pedir isso, também pode pedir. Também vimos nas outras aulas, nós falamos assim, na aula passada, que nós, durante esse curso, já estamos aprendendo, quando vai pedir alguma coisa, completar pedindo que seja de acordo com a vontade de Deus. Se for da tua vontade, Senhor. Mas ainda estamos com dificuldade de dizer como São Francisco, como o venerável João Dávila e muitos outros santos, de dizer, Senhor, manda todas as provas, todas as batalhas, doença, o que o Senhor quiser, se for da vossa vontade. Essa oração está mais difícil um pouco de sair. Talvez alguém aqui já esteja pedindo, né? Mas é mais difícil, né? A gente pensa nos netos, pensa nos filhos, pensa na família. Só que, se for da vontade de Deus, pode mandar, Senhor. Por quê? Porque de quem é o seu neto? De quem são os seus filhos? De quem é a sua família? É sua? Ou é de Deus? Se você não entregou, então você não está fazendo a vontade de Deus. Mas direis vós, se eu soubesse que esta consolação vinha de Deus, ficaria satisfeito. Porém, o que me aflige e me perturba é o temor de que proceda das minhas faltas e que seja um castigo de minha tibieza. Pois bem, lançai fora essa tibieza e sede mais diligente. Mas, talvez porque estáis em trevas, vos achais inquietos, vos descuidais da oração e espiritual exercício, e assim tornais o mal pior? A secura espiritual pode-vos ter sido mandada como um castigo, como eu tenho dito, mas não vos é ela mandada pelo Altíssimo? Aceitai-a, pois, como um castigo que tendes merecido, e uni-vos à divina vontade. Não dizeis vós que tendes merecido o inferno? Então, por que vos lamentais agora? Acaso mereceis receber consolações de Deus? Ficai, pois, satisfeito da maneira com que o Senhor apraz a tratar-vos. Continuai vossas devoções e avançai com intrepidez, receando que, para o futuro, vossos lamentos procedam de sua falta de humildade e resignação à vontade de Deus. Precisamos, mesmo nos momentos de aflição, nos momentos de secura espiritual, falta de vontade de orar,
precisamos colocar regra em nossa vida. Isso, pode anotar essa parte. Precisamos colocar regra em nossa vida. Não está escrito aqui. Deus deu agora. Essa é para mim. Preciso colocar regra em minha vida espiritual, principalmente. Qual seria essa regra? Aí é você e Deus dê os seus passos. O que não nos é permitido é andar para trás. Então, se você começou rezando o seu terço e está rezando o seu rosário, maravilha! Não volte a rezar só o terço. Caminhe para frente. Presta bem atenção agora. Quando a alma... Meu Deus, essa parte está escrita no meu coração. Quando a alma se entrega à oração, não pode derivar dela maior vantagem do que a união com a vontade divina. Aqui está a resposta que nós perguntamos no início do curso. Como que eu vou fazer para viver a minha vida em conformidade com a vontade de Deus? Aqui está a resposta. Mergulhe comigo. Quando a alma se entrega à oração. Aqui está falando quando você se entrega à oração. Ah, diácono, mas a minha alma também sou eu. Mas quando a minha alma, ou seja, é uma oração, não é uma oração qualquer. É uma oração de profunda intimidade com Deus. Este é o principal segredo para viver a conformidade de Deus, conformidade com a vontade de Deus. Nós precisamos orar, mas a nossa alma tem que se entregar à oração. Com consolação ou não, com sentimento ou não. Não é um momento de sentimento, é um momento de fé em que a minha alma se entrega à oração. Não pode derivar dela maior vantagem do que a união com a vontade de Deus. Resignai-vos, pois, e dizei assim: Senhor, eu aceito esta tribulação da tua mão e a aceito pelo tempo que tu quiseres, mesmo quando te fosse agradável que eu permanecesse aflito por toda a eternidade. Eu estou satisfeito. E assim, esta oração, ainda que penosa, vos será mais vantajosa do que as mais suaves consolações. Que Nossa Senhora nos ajude a alcançar a vontade de Deus. Que a nossa alma se entregue à oração e que nós aceitemos com amor a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.